Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CM Capital. Eu sou o Pedro, faço parte do time de analistas aqui da corretora e hoje vamos falar de uma ação que está bombando aí literalmente, né, nos últimos dias. Acredito que todos viram as notícias aí e hoje vamos ver no detalhe ali um pouquinho mais sobre as condições da empresa e também, né, como que os preços reagiram às notícias não muito favoráveis. Mas, primeiro, convido vocês a se inscreverem no canal, ativem aqui as notificações do sininho para receberem em primeira mão, sempre que tivermos novas ações, né? Toda semana tem vídeo novo saindo aqui no canal. E também convido vocês a acompanharem nossa sala ao vivo de trade, todos os dias, a partir das 8h45. Vamos até o fechamento de pregão, até às 17h30. Então, temos o dia inteiro analistas para acompanhar você nas suas operações, tirar suas dúvidas e também acompanhar ali o andamento do pregão, as notícias que vão saindo, enfim, né? Temos todo dia aí sempre algum analista pronto para te assessorar durante as transmissões. Beleza, pessoal? Bom, então bora lá? Bom, gente, então hoje vamos falar das ações da Gol, linhas aéreas inteligentes, que como vocês sabem, né, é uma companhia aérea brasileira, sediada no Rio de Janeiro e que foi fundada em 2001 por Nenê Constantino. Bom, as ações, né, a empresa entrou no radar, no noticiário aí nos últimos dias com o pedido de Chapter 11, né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas equivalente a uma recuperação judicial lá nos Estados Unidos. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a empresa, ver as condições ali do balanço, né? E como os preços se comportaram, né? Reagiram em relação à notícia nada favorável e também nosso veredito aí sobre o que fazer com os papéis. Certo, pessoal? Bom, bora lá então. Então, falando um pouquinho sobre a empresa, pessoal, eu disse que todos já conhecem, né? Muitos devem ter voado já com a Gol, mas ela é a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, tendo em torno de 36% de participação de market share do mercado doméstico, operando aí em mais de 60 aeroportos no território brasileiro e também temos 23 destinos internacionais, além de ser a terceira maior frota em aeronaves do Brasil. Falando um pouquinho mais sobre a empresa, a companhia possui um valor de mercado atualmente em torno de 4,4 bilhões de reais e, como vocês devem imaginar, né, boa parte da sua receita, na verdade, aproximadamente ali, 96% vem naturalmente do transporte de passageiros. Porém, apesar de pequeno, né, em relação as receitas totais, a empresa também possui outras fontes de receita, como o seu programa de milhagens e também o transporte de cargas. E agora vamos dar uma olhadinha no balanço da empresa, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Mas como vocês podem imaginar, a saúde financeira da empresa vem se deteriorando desde 2018. A gente pode observar no gráfico aqui abaixo. A dívida da empresa, ela vem uma trajetória ascendente desde 2018, né? Atualmente ali em torno de 24 bilhões de reais. A gente vê que tem pouco caixa livre, né? O free cash flow e também cash equivalents, seria equivalentes financeiros ali, ou seja, uma dívida alta, né? Como a gente pode ver na próxima imagem, né? Boa parte ali dos compromissos financeiros se situa no curto prazo e, como a gente viu, não tem tanta disponibilidade assim, de caixa da empresa, que isso retira muita liquidez e capacidade financeira da empresa, especialmente no curto prazo, e basicamente sufoca, né, a companhia, podendo afetar a continuidade das suas operações, principalmente no curto prazo, né? Falta-se caixa e sobra-se despesas financeiras e custos operacionais e com isso, né, a empresa fica um pouco sufocada financeiramente falando. Então, devido a este cenário desafiador financeiramente falando, que no dia 25 de janeiro de 2024, a Gol anunciou que ela e suas subsidiárias entraram voluntariamente com o pedido de Chapter 11 no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.
Então, para quem não conhece, né, o Chapter 11 basicamente é uma forma de falência que envolve a reorganização dos negócios, dívidas e ativos do devedor, também conhecido como falência de reorganização. Equivalente no Brasil, como já mencionei, seria o processo de recuperação judicial, né? Temos vários casos aí de empresas em recuperação judicial ou que passaram por recuperação judicial na nossa bolsa, né? Durante esse processo, os credores eles ficam impossibilitados de, entre aspas, aqui, cobrar o devedor, né? Ele fica protegido, né, das cobranças, das execuções das dívidas e das garantias, fica protegido e ele tem tempo para se reorganizar financeiramente, né? Então, cria-se um plano de reorganização financeira, pagamento aí dos credores, né? Às vezes envolve também alterações operacionais da empresa, visando aí a melhoria da estrutura de capital, a estrutura de custos, né, a dívida, diminuição da alavancagem e também pagamento aí das dívidas e dos credores. E como mencionei anteriormente, né, a própria companhia, segundo a Gol, o objetivo, né, desse Chapter 11 é, sim, para reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo. Como mencionamos anteriormente, né, a gente tem um alto nível, né, de pendências financeiras no curto prazo e também a empresa planeja fortalecer sua estrutura de capital para ter a sustentabilidade no longo prazo e continuar aí as suas operações. No dia seguinte, no dia 26 de janeiro, o Tribunal de Falência de Nova York aceitou o pedido de recuperação judicial da Oi lá nos Estados Unidos. E, apesar do anúncio, tá, a companhia e suas subsidiárias continuam operando normalmente. Não houve comunicados neste sentido de alteração na parte operacional da empresa. Bom, pessoal, e vamos agora ao que interessa, né? Vamos à análise técnica, análise gráfica aqui das ações da Gol, né? Primeiramente, a gente vê a configuração dos preços e a gente consegue ver como, né, o mercado reagiu aí à notícia. Bom, pessoal, primeiramente estamos aqui no gráfico mais de médio e longo prazo, tá? Um gráfico semanal. Como a gente pode ver, né, a empresa já vinha sofrendo bastante, né, desde lá da pandemia, naturalmente, né, sofreu bastante, teve uma certa recuperação, mas os números não mentem, né? O balanço, a gente viu anteriormente, desde 2018, com dívidas aumentando, né? E os preços aí refletem os fundamentos, né? Então, vinha caindo aí desde 2021, certo? E a gente até estava numa configuração técnica que sugeria uma certa estabilidade, né? A gente tinha aqui uma formação de um triângulo simétrico, né? Padrão aí de consolidação. Médias móveis aqui cruzando e se descruzando, aquele comportamento aqui senoidal, né? A gente vê aqui o gráficozinho que a gente vê na escola, né? Gráfico senoidal aqui. Então, sugerindo aí sem tendência, tá? No médio longo prazo, topos mais baixos e fundos mais altos. Muito bem. Aí veio, né? Veio o rumor da notícia na semana aqui do dia 8 de janeiro, depois o mercado meio calmo, e aí sim, né, a fatídica notícia no dia 24, semana aqui do dia 22, naturalmente, né, uma notícia negativa, então o mercado não gostou nem um pouco, né, perdeu aquele de tendência, quase perdeu aqui este fundo intermediário, em torno dos 5,97, um volume muito grande, bem acima aqui das médias. Hoje, estamos ainda na segunda-feira, e já temos um volume bem alto aqui, ou seja, né, o mercado não gostou da sinalização, né, a gente já vinha aqui no histórico mais baixista para os papéis e sinalização não deixa dúvidas, né, o mercado extremamente vendedor, não gostou das notícias, fechou fora aqui da linha de tendência, perdendo o fundo anterior e muito provavelmente deve acelerar a queda. O último ponto de referência que nós temos aqui seria a região dos 5,013, mínima lá de 27 de fevereiro de 2023. Se esse patamar for perdido, pessoal, aí temos a mínima lá do Covid, lá em meados de março de 2020,
torno de 4,81, ponto de referência também, né? Esse mercado pode buscar. Mas, olhando aqui no médio e longo prazo, mercado um pouquinho mais pessimista, né? Usando um eufemismo aqui para tentar aliviar um pouco as condições. Bom, no gráfico diário, no curto prazo, né, a gente vê já uma configuração mais vendedora, né? Então a gente trabalha aqui com topos e fundos mais baixos, certo? Médias móveis cruzadas e alinhadas para baixo, 9, 20 e 200 dias. E a gente também tem aqui uma linha de tendência mais íngreme no curto prazo. No curto prazo bem vendedor, a gente vê aqui o volume gigantesco, né? O mercado se segurou um pouquinho, né? A notícia aqui do dia 12 de janeiro, os rumores, aí o mercado lateralizou e aí veio a confirmação, né? Esse gap gigantesco aqui após a confirmação da recuperação judicial. Volume muito grande, o mercado já vai perdendo as mínimas lá de sexta-feira. Então, observando os gráficos aqui, né, no curto prazo, o mercado mais vendedor, um prognóstico aqui não é muito favorável para as ações da Gol no curto e no médio e longo prazo. Bom, pessoal, e vamos para o nosso veredito, né? Graficamente, recomendação de venda aqui para os papéis, né? O curto prazo bem desafiador, né? Temos vários indicadores aí técnicos e também os próprios preços, né? Indicando continuação da tendência de baixa sem sinais de reversão. Médio e longo prazo também a situação não está muito favorável e falando de cenário macro, né? Desafiador, a gente ainda não tem muitas informações sobre o pedido de recuperação judicial. Os próximos dias, semanas devem ser bem voláteis, né? Como de praxe, nesses casos de recuperação judicial. E também, né, pensando em carteiras de médio e longo prazo, a gente viu que o balanço da empresa, desde 2018, né, já vem apresentando bastante dificuldades. Quem ainda assim quiser se posicionar, né, a gente recomenda cautela, uma adequada aqui, tamanho de posição, né, vai ser um movimento bem volátil, né, então cuidado com posições muito grandes, pois pode balançar bastante a sua carteira, né? Quem tem um viés aí de que a recuperação judicial vai ser bem sucedida, a companhia vai sair mais fortemente reestruturada deste evento. Porém, cautela sempre, né? Risco grande, naturalmente um potencial de ganho também de grande magnitude, mas no curto prazo bastante turbulência, bastante volatilidade e, né, os preços aí indicam continuidade da tendência de baixa. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma análise aqui no canal da CM Capital. Se você gostou, né, dá um joinha aqui, ajude a bombar aqui o vídeo e o algoritmo entrega mais aí para mais pessoas este conteúdo. E não esqueça aqui de comentar abaixo os próximos pedidos de ações que vocês gostariam que a gente analisasse aqui no canal. Novamente, convido vocês a acompanhar nossa sala de trading ao vivo todos os dias, seja mini contratos, seja day trade, seja swing trade, seja opções, seja ações. Temos sempre nosso time de analistas pronto para te ajudar durante todo o pregão na nossa sala ao vivo. Valeu, galera. Obrigado pela companhia e um grande abraço.